Vamos acompanhar agora como é que é o fechamento da semana no mercado do boi gordo com o balanço da Scott Consultoria. Olá, amigos! Felipe Fabre, zootecnista e analista do mercado aqui da Scott Consultoria. Vamos trazer hoje um panorama do mercado do boi e o que a gente pode esperar para os próximos dias. Estamos caminhando para o final do mês de abril e a gente pode considerar esse abril um abril sangrento, com praticamente todas as praças com referências em queda, que tem levado a esse cenário de queda mesmo após a retomada do mercado chinês, as compras de carne bovina brasileira. Alguns fatores, principalmente macro fundamentos aí, têm influenciado o mercado. O primeiro deles, nós entramos no período de outono, estação mais seca do ano, então a gente começa dentro de outono e inverno a ver a estação mais seca do ano, o capim começa a perder o seu vigor e com isso a gente está passando por aquele momento que nós consideramos como a desova, entre aspas, de final de safra. Então, há um aumento de boiada chegando no mercado neste momento. A ponta compradora tem visto esse momento com espaço para poder ofertar menos pela arroba do boi gordo e isso tem se concretizado. Por outro lado, quando a gente olha para a ponta compradora, há fundamentos que também têm pressionado ela com relação à aquisição da matéria-prima, o boi gordo. Um deles, ao longo desse mês de abril, nós chegamos a ver no noticiário o dólar abaixo de R$ 4,90 em alguns momentos, mas operando mais próximo dos R$ 5. Então, uma moeda norte-americana mais acomodada ante um dólar de 5,15, 5,20 há pouco tempo atrás. Isso reflete diretamente no resultado das empresas, principalmente as exportadoras, quando a gente está falando aí da remuneração frente à carne exportada para o mercado internacional e com destaque aí à China. E por falar em China, mesmo com a retomada da exportação para o país, os dados ainda não refletiram os embarques, as compras dentro desse período. A gente ainda vê embarques bem comedidos ao longo desse mês de abril, girando em média de 5 mil toneladas dia, com preços menores, quando no ano passado nós tínhamos cerca de 8 mil toneladas dia sendo embarcadas em abril de 22. Há um certo delay com relação às informações que estão chegando no mercado. Nós acreditamos que essas informações da Secretaria do Comércio Exterior ainda refletem o período de suspensão às exportações da China, porque, segundo os agentes consultados aqui pela Scott Consultoria, a gente tem bons volumes sendo exportados para a China, mas com preços menores. Então, isso tem pressionado, quando a gente fala de preços em dólares e um dólar menor, tem pressionado a margem da indústria exportadora e tem refletido também no apetite para compra, até pelo boi com 4 dentes, aí, o chamado popularmente boi China. O que a gente tem hoje de referência no mercado? Para São Paulo, depois de chegar aos R$ 300 pós-embargo e preencher boa parte das escalas das indústrias, o boi China tem trabalhado mais próximo dos R$ 270. O boi para o mercado interno também tem operado nessa faixa de preço, oscilando até R$ 265 e R$ 260, um deságio de quase R$ 10 por arroba, mas fala-se muito da ausência de ágio hoje com relação ao boi mercado interno e o boi para exportação aqui em São Paulo. Em outras praças, a gente tem visto a cotação perdendo ainda mais força. Goiás, por exemplo, paga-se no máximo R$ 250 por arroba para o boi China, boi para o mercado interno em torno de R$ 220 a R$ 225 por arroba, e em Minas Gerais a referência tem trabalhado também próxima dos R$ 250 a R$ 260 para o boi China, com R$ 220 para o boi destinado ao mercado interno. Em curto prazo, na nossa visão, essa pressão baixista ela deve seguir, principalmente porque nós temos a questão da maior oferta chegando agora no mercado com esse final de safra de capim e ainda um reflexo do menor apetite por compras pela indústria frigorífica atualmente. Então, esses dois fatores devem seguir dando aí um driver de mercado com relação ao boi gordo. Para o médio prazo, quando a gente olha principalmente para o segundo semestre, podemos ver alguma retomada na firmeza das cotações, mas nada expressivo, porque devemos sempre levar em consideração que estamos em um ano, na nossa percepção, de descarte de fêmeas, então maior oferta chegando ao mercado e com isso as cotações em termos nominais
não devem aí ter uma alavancagem muito grande com relação a altas ao longo do segundo semestre, onde a oferta ela é menor e por isso tende a ter aí preços acima do primeiro semestre. Bom, pessoal, por hoje era isso. Obrigado a todos e até mais.